Vamos iniciar agora o nosso módulo que começa a entrar em algumas contagens intermediárias, técnicas de contagens intermediárias. E vamos começar pelas bijeções, tá certo? Então vamos aqui para a nossa lousa. E a ideia das bijeções é justamente aquilo que a gente já comentou lá no início. Ou seja, se você quer fazer a contagem de uma certa quantidade de elementos, de um certo conjunto, basta que você encontre outro conjunto em que você sabe fazer a contagem desse, mas você tem uma bijeção para aquele que você quer contar. Então, as quantidades de elementos são as mesmas, então basta contar aquilo que você já sabe contar. É um princípio simples que a gente tocou nesse assunto. Se você perceber, nas aulas anteriores, né, a gente fez muitos exercícios que por trás dos panos estava justamente essa ideia. Mas agora nós vamos explicitar isso, né, com problemas ainda mais legais. Então, vamos aqui, eu vou colocar aqui o nosso primeiro problema, e é um problema que a gente já fez, né, usando as técnicas de contagem aí, usando até o princípio multiplicativo, né, mas que nós vamos agora fazer usando apenas bijeção. Então, para dar início, vamos montar aqui, vamos dar nome, pelo menos, a três conjuntos. Então, o primeiro conjunto, eu vou chamar de T, vão ser todos os números de 6 dígitos, tá certo? Então, tal que, tá assim, tal que nenhum dos dígitos é zero, tá certo? Como é que eu represento isso de maneira fácil, em termos de conjunto? Eu peço que o produto A, B, C, D, E, F seja diferente de zero, tá legal? Vou chamar de conjunto. Eu vou até chamar isso aqui de T6 para a gente lembrar que cada número aqui tem 6 dígitos, tá bom? Então, aqui, lembrando que aqui são dígitos. Eu não vou colocar aqui a barrinha para a gente poupar o nosso tempo. Então, vou botar só dessa forma, mas lembre-se que são dígitos, tá legal? E aí, eu vou chamar de T5 um conjunto que é muito parecido com esse, né? Que seria o B, C, D, E, F. Então, todos os números de 5 dígitos, cujo nenhum dos dígitos, né, é zero. Então, B, C, D, E. Aliás, B, C, D não, né? Vamos botar mais bonitinho. Vamos botar A, B, C, né? A, B, C, D, E. E aí a gente pede, né, que o A vezes B vezes C vezes D vezes E seja diferente de zero. Por fim, eu vou chamar de P os números paladinos, né? Então, isso aqui vão ser os números paladinos, que a única diferença dele para o T5 é que você vai pegar aqueles elementos de T5, aliás, do T6, é que você vai pegar os elementos de T6 que são múltiplos de 9. Tá legal? Então, vamos botar assim no início, ó, seja, ou sejam, né, no caso aí, esses três conjuntos. E aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Para cada elemento, vamos dizer que você pegou, né? Tá assim, ó, dado um elemento aí pertencente ao T5, vou até botar de preto aqui para combinar mais, tá certo? Então, dado um elemento de T5, eu vou montar o seguinte conjunto que eu vou chamar aí de... Para eu lembrar de classes, que é o que a gente vai fazer aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou chamá-lo, né? Defina, tá assim, ó, defina. Aí a gente vai chamar isso aqui, ó, vamos botar essa notação aqui. Vai ser o conjunto formado por... Aí imagina que se eu tenho um número lá n, que ele tem 5 dígitos, eu vou colocar todos os dígitos possíveis não nulos na frente dele. Então, seria o número 1n, 2n, 3n, 4n, 5n, 6n, 7n, 8n e 9n, tá certo? Então, você tem os 9 números aí possíveis formados usando o n, você colocando um dígito não nulo na frente dele. Aí, beleza. O que a gente pode falar acerca desses conjuntos aí? Não sei se você já está pegando a ideia, mas a gente pode fazer o seguinte, eu vou botar assim, ó. Vou botar aqui alguns fatos que a gente tem acerca desse conjunto.
Então, o primeiro fato que a gente tem é o seguinte: se eu tiver m diferente de n, então, se você pegar mn no T5, tá bom? Então, dois números de 5 dígitos, e esses dois números eles forem diferentes, né? Então, m for diferente de n, então isso aqui vai implicar que o conjunto que deriva, né? Eu vou chamar de classe, tá certo? A classe do m, ela também é diferente da classe do n, né? Isso é relativamente simples de você enxergar, né? Porque se essas duas classes, vou até colocar assim, nem que elas são diferentes, né? Porque, como eu estou falando de conjuntos, vou botar assim, a interseção entre elas é vazia, né? Isso aí que eu quero dizer com diferentes. Se você tivesse um elemento, se você tivesse um elemento x que pertencesse a essa interseção, aí a gente tem o seguinte fato. Então, por um lado, o fato do x pertencer a m implicaria aí que o x ele seria algum k n, tá bom? Lembrando que aqui são dígitos, então o k é alguém, né, de 1 a 9. E o fato do x pertencer à classe do n implicaria que o x ele é algum Ln, tá certo? Onde esse L pertence também ao conjunto de 1 a 9. Ou seja, né, esses dois fatos juntos, eles implicam para a gente que o Kn é igual a Ln. Vamos colocar na notação decimal, para você entender direitinho. Então, aqui ficaria Km, K vezes 10 à quinta mais M, mais N, esse segundo aqui, né? O que acontece? Esses dois camaradas, como você está pegando o M diferente do N, opa, apaguei aqui sem querer. Então, isso aqui implicaria o seguinte, implicaria que o K menos L vezes 10 à quinta seria igual a N menos M. Mas perceba o seguinte, se esse número aqui ele for diferente de zero, então você está com um número aqui de 6 dígitos. Já o N e o M, eles são dois números de 5 dígitos. Se você está subtraindo um do outro, né, são números positivos, então isso aqui é um número de 5 dígitos. Então, a única forma de isso aqui acontecer é se o K for igual ao L e o N igual ao M. Então, isso aqui implicaria que o K seria igual ao L e o N igual ao M, tá bom? Ou seja, esses dois caras, esses dois conjuntos aqui, eles só vão ter uma interseção se o M for igual ao N. Como o M é diferente do N, isso aqui seria um absurdo, né? Então, isso aqui seria um absurdo se acontecesse, porque isso aqui é um número de 5 dígitos e esse aqui é um número aliás, um número de 6 dígitos, esse aqui é um número de 5 dígitos, tá certo? Então, o primeiro fato importante para a gente é esse. Um segundo fato aí que você consegue enxergar também é o seguinte, se eu pegar a união aí desses camaradas, né? Se eu pegar a união, vou colocar assim, como esses caras aqui são classes, se eu pegar a união deles, são conjuntos, né? Se eu pegar a união desses conjuntos, vai dar quem? Vai dar o próprio T6, né? Então, se eu pegar aqui, ó, T6, vai ser a união aí desses conjuntos, né? Onde N pertence a T5. O que é que nós vamos fazer? Agora nós vamos montar a nossa objeção. Com base nisso aqui já nos dá a base, né, para a gente montar a objeção, ver que ela é bem definida, ver que ela é injetiva e ver que ela é sobrejetiva. Como, né? Então, vou fazer o seguinte. Seja, então a minha f, ela vai ser uma função dos números paladinos, né? Então, vou pegar todos os números paladinos e vou mandar aí no
nesse conjunto de classes, então vou pegar aqui o conjunto das classes, tá certo? Então, N pertencente a T6. Uma coisa, né, que até é importante comentar, que é o seguinte, esse conjunto aqui, ele tem 9 elevado a quinta elementos, né? Então, a quantidade de elementos aqui, ele é 9 elevado a 5. Por quê? Porque você está montando números de 5 dígitos em que o zero não aparece. Então, você tem 9 opções para cada lugar. Então, fica 9 a quinta. A gente vai já usar isso daqui nessa função aqui que a gente vai montar para contar a quantidade que a gente quer. Tá legal? Então, o número paladino, ele vai ser enviado, né? Vou até pegar o seguinte, digamos que esse número paladino, né? Só para explicar aqui, ele seja uma coisa do tipo assim, seja um K e N, né? Então, onde esse N aí pertence ao T5, né? Então, até botar aqui T5. Então, ele vai mandar esse daqui justamente na classe, né? Na classe do N. Ou seja, você tem um número paladino, você esquece o primeiro dígito e manda ele na classe do número de 5 dígitos que ficou. Tudo bem? Então, essa é a minha intenção. Fato 1 acerca dessa função. Então, fato 1. Então, vou até botar com pontinhos. Assim, ó. F está bem definida. É claramente um número aí, ele não pode ir em dois camaradas distintos, né? Então ela claramente está bem definida. Fato 2 é que a nossa f ela é sobrejetiva. Por quê? Ora, se você pegar uma classe qualquer, obviamente vai existir um número paladino que vai nela, né? Então, digamos que eu peguei a classe, vamos colocar aqui, eu peguei a classe N, né? Então, peguei a classe N aqui, pertencente a esse conjunto das classes, né? Então, N pertencente a T5. Vou até botar aqui M, para diferenciar uma coisa da outra, né? Então, você pegou aí uma classe. Ora, mas quando eu olhar para os números, se eu olhar para os números 1, M, 2, M, até o 9M, né? Esse conjunto aí, então esse conjunto, ele possui todos os restos módulo 9. Oh, desculpe, eu falei para módulo é costume, né? Todos os restos na divisão por 9, né? Tá, divisão por 9. Ou seja, todos os restos aparecem uma vez, né? E aí, por que isso? Aí basta você ver o seguinte, ó. Se o meu número m ele deixar um resto zero, só para vocês terem exemplo. Então, esse aqui deixaria resto 1, 2, 3, 4, 5, até o caso aqui voltaria para o zero, né? Tá certo? 1, 2, 3, até o zero. Se o meu m ele deixar resto 2, né? Eu vou até colocar assim, ó. Quando eu pego a soma dos dígitos, né? A soma dos dígitos aqui. Então, digamos que você pega a soma dos dígitos de 1, isso aqui é a mesma coisa que 1 mais a soma dos dígitos de m. Quando você pega de 2m, isso aqui é 2 mais a soma dos dígitos de m. E assim, quando você pega o 9m, a soma dos dígitos é 9 mais SM. Então, aqui aparecem todos os restos, independente de quem seja o SM, né? Se aparecem todos os restos, significa que existe um que é divisível por 9. E aí você pega esse camarada e aí manda aí no que você na classe do M, né? Então vamos colocar assim. Então suponha esse número é paladino, né? Suponha que o SK de M, ou melhor dizendo,
que o K de M seja o múltiplo de 9, né? Tudo bem? Então, quando você pega a nossa função, você pega o f de Km, isso aqui vai justamente no o camarada aí na classe do M. Legal? Então, a nossa função ela é sobrejetiva. Será que a gente consegue mostrar também que ela é injetiva? Sim, né? Então, vou botar aqui, ó, a minha f, ela é injetiva, né? O injetiva vem desse fato aqui, gente, ó. Então, se eu pegar, deixa eu ver aqui, ó, como esses dois caras, né? Se eu pegar dois caras diferentes, as classes são diferentes, então significa que a minha função ela tem que ser injetiva, né? Porque se você pegar o f de m igual ao, tá assim, ó. Se você pegar aqui, ó, nosso f, então você pegar x e y pertencente a sendo paladinos e o f de x igual a f de y, né? Então isso aqui vai implicar que a classe aí vamos colocar assim, o x ele é aí vou colocar assim, ele é um kn, né? E esse camarada aqui, o nosso y, ele é um lm, né? Então isso aqui implica que a classe do n é igual à classe do m. Mas isso aqui só acontece se o n for igual ao m. Tá legal? Obviamente, se o n é igual ao m, então você tem que ter que o kn tem que ser igual ao lm, né? Então, isso aqui vai implicar, então isso aqui implica, né? Que como você está partindo do mesmo cara, né? Então, esses dois caras aqui, eles são iguais, né? Se esses dois conjuntos eles são iguais, isso significa que o n é igual ao m. Aí, se o n ele é igual ao m, o que que a gente pode concluir disso? A gente conclui também que o k, estamos botando aqui, que o k ele tem que ser igual a L. Por que disso? Por que que isso implica que o k é igual a L? Vamos pensar o seguinte, ó. Esses dois números aqui são números paladinos, tá certo? Então, eles são múltiplos de 9. Eu já sei que o n e o m são iguais, né? Então, só explicando aqui esse fato, que é o seguinte, ó. Eu sei que o Kn ele é um múltiplo de 9 e eu sei que o Ln também é um múltiplo de 9. E ambos, né, pertencem ao mesmo conjunto. Só que a gente viu o seguinte, que esse conjunto ele possui todos os restos na divisão por 9 aparecendo exatamente uma vez. Então, Kn tem que ser igual ao Ln, porque senão você teria dois múltiplos de 9 pertencendo a esse conjunto, né? Então, isso aqui implica que o K é igual ao L. Então, pois esse conjunto aqui só possui um múltiplo de 9. Então, só aparece um múltiplo de 9. Resumo da ópera aqui. A nossa função f, então, lembrando aqui que é a nossa f, ela é uma função sobrejetiva, o que significa que a quantidade de classes é a mesma quantidade de números paladinos. Só que qual é a quantidade de classes? Como a gente viu, né? A quantidade de classes tem que ser a mesma quantidade de elementos desse camarada, porque cada cara aqui você consegue enquadrar ele numa classe, né? E esse fato aqui, que as classes elas são
a interseção delas é vazia, né? Então isso significa que todo elemento aqui do que você pega do T5, né? Então cada camarada desse vai ter a sua classe representativa, tá certo? Então aí fica o seguinte, ó. Então, daí você vê o seguinte. Então, daí a gente tem o fato que a gente queria provar, né? A gente tem que a quantidade de números paladinos vai ser igual à quantidade de classes. Então, Sn não, tá assim. Então, vai ser a quantidade aí de classes onde o n pertence a T5, né? E lembrando, cada cara, não esqueça disso, cada cara gera cada cara do T5 gera exatamente um conjunto desse. Então, a quantidade de elementos desse conjunto é a mesma quantidade, né? Então, isso aqui é a mesma quantidade de elementos do T5. Então, é assim. Então, isso aqui é igual à quantidade de elementos do T5, que é 9 a 5, 9 a quinta, né? Isso aí conclui o problema. Entendeu? Fica um pouquinho mais enrolado, né, do que aquela solução que é mais curtinha, mas eu quis mostrar essa solução para vocês por dois motivos. Primeiramente, que é um exemplo, né, do princípio bijetivo, claramente, né, a gente consegue montar aí as bijeções. Segundo, que existem várias maneiras de a gente resolver um problema aí de contagem. Então, a gente viu aquela primeira maneira, para vocês terem ideia, não foi a maneira como eu resolvi, né? Quando eu peguei esse problema para pensar nele, essa daqui foi a solução que eu fiz. Então, essa aqui é a minha solução, envolvendo objeções. Talvez você possa pensar, mas eu nunca pensaria nisso e tal. Mas, pessoal, à medida que a gente vai vendo, vai exercitando, essas ideias elas vão começando a ficar mais comuns para a gente. Acredite. Matemática é como a gente entrar numa sala escura, vamos dizer assim, numa casa escura, onde você não sabe onde fica nada. Então, de início, você dá uma canelada numa coisa, se bate em outra, né? E por aí vai. Mas com o tempo, o que que acontece? Você acaba descobrindo onde é que fica cada coisinha. Então, você descobre onde é que fica uma cadeira, onde é que fica uma mesa. Mesmo no escuro, você começa a deixar de se bater nas coisas. E assim é quando você está aprendendo técnicas novas, né? Ideias novas. Então, você também vai ficar ali ainda meio, peraí, isso aqui eu não teria essa ideia, mas pronto, agora você viu essa ideia. Então você vai se adaptando, aquilo vai entrando, né, para que você na sua cabecinha, para que você possa aplicar mais à frente em outros problemas. Então não vamos ter medo aí de nenhum problema. Entendido? Então fizemos aí um problema que, por essa solução, ele ficou obviamente mais complexo, né? Mas também aquela primeira solução não foi a solução que eu pensei, ou seja, não é tão óbvio, né? Então seria um problema até relativamente difícil se você pensar por esse lado. Muito bem, vamos para o nosso segundo problema aqui. Então, diz o seguinte para a gente: em um campeonato de beisebol jogado pelo sistema de eliminatórias, N equipes competem. Em cada rodada, os times perdedores são eliminados do torneio. Ao formar pares de equipes que vão se enfrentar, pode eventualmente sobrar um time sem jogar. Este descansa e avança para a próxima rodada. Coisa legal, né? Não joga e é classificado, mas tudo bem. Determine quantos jogos serão realizados durante o campeonato. Aí você deve estar se perguntando como é que eu vou aplicar aí o princípio objetivo, né? E a gente vai fazer da seguinte forma, né? Eu vou denominar de A o conjunto formado pelos times. Então, time 1, time 2, e aí tem o time TN, né? São N times. E eu vou chamar de conjunto B o conjunto formado pelas partidas, que essa que é a quantidade de coisas que eu quero contar.
Então, P1, P2, aí eu vou chamar de dizer que tem K elementos, né? Só porque eu não sei quem é esse K. Ainda nesse conjunto A, vou botar assim, ó, seja, ainda nesse conjunto A, eu vou dizer como os times eles vão se enfrentando, vai se eliminando e por aí vai, existe um que vai ser campeão. Então, vou dizer que é o T1, que é o campeão, né? Eu posso supor aí, sem perda de generalidade. E como é que vai ser a minha função, né? A minha função vai ser o seguinte, eu vou pegar, né, monte, uma F, né? E essa minha F, ela vai do conjunto A. Aí eu vou descartar o campeão, tá bom? E na quantidade no conjunto formado pelas partidas aí, né? Então, que é o meu conjunto B. Ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar um time qualquer, um time TI, e vai mandar quem é o F de TI. Vai ser a partida, né, em que o TI foi eliminado, tá certo? Então, eliminado. Então, essa daí é o nossa função. De novo, temos que mostrar que a função está bem definida, temos que mostrar que ela é injetiva e que ela é sobrejetiva. Tá legal? Então, primeiro fato aí, a minha f, ela é bem definida, ou seja, ela é uma função, né? E por que a gente pode dizer que ela é bem definida? Ora, será que pode um time ele pertencer ele está em duas partidas em que ele foi eliminado? Não. Cada time só é eliminado de exatamente uma partida, né? Então, isso aqui está definido, vou botar assim, pois, né, cada time é eliminado uma única vez, né? Então, uma única vez. Então, ele se pertencesse a duas partidas diferentes, significaria que ele estaria sendo eliminado duas vezes, mas ele é eliminado apenas uma vez. Segunda coisa que a gente pode ver é que a nossa f, ela é sobrejetiva. Por que que ela é sobrejetiva? Porque toda partida tem algum eliminado. Então, cada partida, né, tá assim, ó, pois cada partida possui um time, exatamente um time, né? Um time eliminado. Então, a minha função tem que ser subjetiva, porque se você pegar uma partida qualquer, né? Você pegar aqui uma partida qualquer e você, como ela tem um eliminado, basta você pegar o F daquele time que foi eliminado naquela partida, né? Que tem que ir justamente nessa partida, pela definição da nossa F. E, por fim, a nossa F, ela é injetiva, né? Então, por que a nossa F ela é injetiva? Vou botar assim, ó. Pois, vamos dizer que o F de um time aí, de TI, seja igual ao F do TJ. Então, F de TJ aqui. Tá certo? Então, isso aqui implica que TI e TJ foram eliminados na mesma partida, né? Então, foram eliminados na mesma partida. Ora, mais um time, mais uma partida não pode ter os dois eliminados, né? Tem um que se classifica e um que é eliminado, né? Então, isso aqui tem que implicar, obviamente, né? Isso aqui tem que implicar que o TI, aí, ele vai ter que ser igual ao TJ, tá bom? Então, vou escrever aqui o nosso TI, soltar aqui um pouquinho, pronto. Nosso TI aqui, ele vai ter que ser igual ao TJ, tá bom? Então, a nossa função ela é injetiva. Como eu coloquei lá na nossa primeira aula, né? Aquelas definições de sobrejetiva, injetiva, né? E bijetiva. Então, você pode retornar lá àquela primeira aula
para ver o porquê que eu estou usando essas maneiras aqui de provar que é subjetiva, de provar que é injetiva, né? Faz sentido a gente falar dessa forma, tá legal? Então, a conclusão aqui, né? A conclusão, tá assim, ó, conclusão é que a nossa F, né? Ela é objetiva. Então, F, ela é objetiva. Consequentemente, aqueles dois conjuntos lá, ou seja, os times, né? Os times aqui menos o T1 tem a mesma quantidade de elementos, né, do conjunto formado pelas partidas. Então, K tem que ser essa quantidade aqui, né? Então, isso aqui implica que o K ele é igual à quantidade de elementos, né, de... Aí eu chamei o conjunto lá de A, né? De A menos o primeiro time, que é o campeão. Obviamente, isso aqui é n menos 1, né? Que a quantidade de times é n, se eu estou retirando 1, então tem que ser n menos 1. E isso acaba o nosso problema. Percebeu? Então, a gente montou aí uma objeção, a gente mostrou, né, na verdade, que era uma objeção, e em seguida a gente pegou e mostrou, chegou na conclusão que a gente queria, que era a quantidade de partidas. Então, isso é a objeção, o princípio objetivo funcionando a todo vapor nesses problemas. Tá legal? Então, é até uma maneira bonita, né, de fazer, se você... Porque assim, se você pegar esse problema, o que que acontece? A nossa tendência, né, seria pegar esse camarada aqui. Eu tenho N times, né? Eu tenho N equipes. Aí você vai, metade vai embora, só que pode ser ímpar. Aí eu teria que retirar um, e aí dividir por 2, isso daí tinha que mandar para a próxima rodada. E aí vai, e aí vai. Só que isso aí acaba você se enrolando muito, né? Quando você usa o princípio objetivo e vê isso, né? Como é que você pensa o seguinte? Você pode pensar, mas como é que eu pensaria nisso? Né? Porque, de fato, se você pegar um número, né, você teria o problema dele ser ímpar ou de, em algum momento, ele se tornar ímpar. Aí você poderia desconfiar, vou até botar com uma observação aqui, ó. Como é que você conseguiria intuitivamente perceber isso daqui? Você poderia ver o seguinte, ó. Se eu começasse com uma potência de 2, então, a cada rodada, né, seriam quantos eliminados? Então, na primeira rodada, você teria 2AK menos 1. Você teria que ter 2AK menos 1 partidas. Isso aqui é a primeira rodada. Na segunda rodada, seria 2AK menos 2. E assim vai, né? E aí você chegaria... Então, tá aqui, ó, quantidade de partidas, né? Até que você chegaria à última partida, né? Então, você teria até aqui ao 1, né? E isso daqui, quando você soma a quantidade de partidas, isso aqui dá 2AK menos 1. Só que 2AK é justamente o n, então ficaria n menos 1. Então, se você calculasse com potências de 2, você conseguiria, vamos dizer assim, intuir qual seria esse número aí da quantidade de partidas. Essa é apenas uma maneira aí de você conseguir enxergar isso. Tá bom? Então, para não dizer, não, esse número aí, n-1 é do nada. Não, você consegue aí, fazendo um caso particular, suspeitar que a quantidade de partidas vai ser uma a menos do que a quantidade de equipes, né? E aí, montando aqui o princípio objetivo, você consegue demonstrar esse fato, tá bom? Não esqueçam disso, ó. Combinatória, contagem, fazer casos particulares é algo que nos ajuda bastante, né? Às vezes a entender o problema ou até você fazer uma verificação se aquela tua ideia ela de fato bate. Então, por exemplo, quando geralmente eu penso em planos de combinatória, para saber se eu estou fazendo uma contagem correta, se aquela minha ideia realmente está fazendo uma contagem correta, é muito comum eu pegar casos menores e aí fazer essa verificação, tá bom? Com casos menores. Para essa contagem aqui, de fato, é uma contagem que a gente geralmente consegue fazer à mão,
Só que aplicando a ideia que eu estou pensando ali, eu consigo verificar se aquela ideia de fato dá aquele mesmo número. Então essa é uma estratégia interessante para você conferir, né, se está dando certo ou não aquela tua ideia. Vamos para o problema seguinte, né? Esse problema também é muito bonito, né? Cada um dos vértices de um eneágono regular foi colorido de vermelho ou azul. Prove que existem dois triângulos congruentes monocromáticos, ou seja, triângulos cujos vértices são todos da mesma cor. Então, primeiro passo, entenda aí como é que esse problema está funcionando, tá bom? Eu vou colocar aqui uma figurazinha para nos ajudar a entender o que é que a gente vai, como é que a gente vai fazer, né? Então, imagine aí que está o nosso eneágono, tá certo? Então, esse aqui é o nosso eneágono. Então, ele é um eneágono regular. E aí eu peguei um triângulo. Fato um: o que é que tem que acontecer para um triângulo, no caso, já com nessa circunferência aí que é circunscrita ao eneágono, dois triângulos eles serem congruentes? Então basta que eles tenham os mesmos os mesmos ângulos, tá bom? E ter os mesmos ângulos num eneágono aqui, significa que quando eu olho, por exemplo, esse ângulo aqui, ele está dividido, né? Eu pego o arco que o compõe e ele está dividido em uma certa quantidade de arcos de acordo com a quantidade de pontos que tem nesse arco aqui. Então, assim, por exemplo, esse daqui está dividido em dois arcos. Esse aqui está dividido em um, dois, três, quatro arcos. Esse aqui, ó, está dividido em um, dois, três arcos. Então, eu vou usar isso a meu favor. Então, observe primeiramente o seguinte: como é uma eneágono e você fez uma pintura usando duas cores, então existe pelo menos 5 vértices com a mesma cor. Então, primeiro fato aqui que eu vou colocar, né? Então, existem pelo menos 5 vértices da mesma cor. Então, esse fato aqui ele vai ser importante. Então, da mesma cor. Beleza. O que é que isso implica para a gente? Isso implica que eu vou ter pelo menos 10 triângulos monocromáticos. Como assim 10, né? Você pode estar se perguntando. Então, basta você ver o seguinte: eu não tenho 5 pontos da mesma cor? Se eu tenho 5 pontos da mesma cor, então cada 3 que você escolhe desses 5 pontos é um triângulo monocromático. Então, temos pelo menos, a continha é assim, ó, 5 escolhe 3 triângulos. Vou até botar já qual o valor dele, né? Então, tá assim, temos pelo menos 5 escolhe 3. Quando você fizer as continhas, isso aqui vai dar 10, né? Triângulos. Então, triângulos monocromáticos. Beleza. Então, você tem pelo menos aí 5, pelo menos 10 triângulos monocromáticos. Aí, segunda coisa, né? Aí é que vai entrar a questão da associação, como eu falei, né? Toda vez que eu pego aí um triângulo, eu vou associá-lo a esses números aí. Então, eu sei que esse triângulo aqui, ele tem esses dois caras aqui, esses um, dois, três, quatro caras aqui e esses três aqui. Então, eu vou associar esse triângulo a esse trio de números. Eu vou botar de maneira ordenada, tá legal? Então, tá assim, ó, dado. Então, segunda coisa aqui que a gente vai ver. Então, dado um triângulo aí, né? Dado T, triângulo, então, associe T ao trio, né? Ao trio ABC. Eu vou colocar de maneira ordenada, né? A menor ou igual que B, menor ou igual que C, onde esses números, né? Então, onde esses números são a quantidade
de arcos em que cada um, né, cada elemento aí, então em que cada ângulo do triângulo, em que cada ângulo, então cada ângulo de T fica dividido, né, fica dividido pelos arcos, né, dividido pelos arcos, tá certo? Tá assim, arcos AI, AJ, tá certo? Então, só recapitulando, cada triângulo que pega, então, por exemplo, esse triângulo aqui, ele estaria associado ao quê? Então, estaria associado ao trio 2, aí 1, 2, 3, e aí o 1, 2, 3, 4. Então, estaria associado aí a esse trio aí, tá legal? Aí, beleza, bacana. Perceba, dois triângulos vão ser congruentes se somente se eles estão associados ao mesmo trio, né? Claro, porque isso significa que, até estar associado ao mesmo trio, significa que os ângulos deles, né, em alguma ordem, são iguais. Então, vou botar esse fato aqui também. Então, outro fato importante é que dois triângulos são congruentes se somente se estão associados ao mesmo trio. O que eu estou fazendo aqui, pessoal, é montar uma objeção sem estar falando de objeção. Na verdade, eu estou falando isso. Eu estou fazendo isso, tá bom? Então, se estão associados ao mesmo trio. Por que que eu estou falando? Estou falando de associado. Associado significa justamente montar uma função. Tá legal? Então, cada triângulo está indo aí no seu respectivo, né, trio. Aí, segunda coisa, eu posso pensar, então, que eu posso pegar esse conjunto e aí enxergá-lo como que dividido em classes, né? Que são as classes dos triângulos que são congruentes, né? Então, isso aqui implica, né? Esse último fato aqui, ele vai implicar para a gente que o conjunto dos triângulos, vou botar assim, que o conjunto dos T, né? Onde T são triângulos, tá só o conjunto dos triângulos, tá bom? Tá aqui que o conjunto dos triângulos, eles ficam divididos em classe, né? Fica dividido em classes, né? Porque você pega o seguinte, cada triângulo vai estar na classe, né, daquele que for congruente a ele. Então, todos os triângulos congruentes são os caras que estão associados lá àquele camarada, né, aquele trio, né? Tá certo? Ou seja, isso aqui implica para a gente, então isso aqui implica para a gente o quê? Que a quantidade de classes, então isso aqui implica que a quantidade de classes é igual à quantidade, né, de trios ABC. Então, tudo que a gente tem que fazer agora é contar essas quantidades de trios, né? Lembrando que o A tem que ser menor ou igual que B, tem que ser menor ou igual que C. E essa parte aí é que é simples, né? Por quê? Porque vamos pensar o seguinte, eu quero saber a quantidade desses trios. Então, o C, na pior das hipóteses, né, seria que quando você pega assim, esses caras juntos aqui, você teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, seria 7, né? A gente pode fazer nos casos. Então, se o C for 7, aí o que que acontece? Vamos ver aqui. O C é 7, então você tem um triângulo assim. Então, automaticamente, não tem para onde ir. Um tem que ser 1 e o outro 1 também.
Então, o 7 ele tem que vir acompanhado do 1 e do 1, né? Os trios, tá assim. Os trios. Quem são os trios, né? Eu até botei ao contrário, para ter botado 1, 1, 7, mas eu vou, na verdade, eu vou só alterar isso aqui para ficar mais fácil, né? A maior ou igual que B, maior ou igual que C. Porque a gente vai contar a partir da maior divisão, né? Aí, 7 só pode isso. Aí vamos ver o 6 agora. Aí o 6 vai ficar o seguinte, ó. Então, a gente tem que agora, pensa nisso daqui, ó. Então, esse aqui é um caso em que fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é para cá. Ou você tem isso, ou você tem isso. Então, dá duas coisas iguais aí. Então, no caso, você teria que ter o 2 e o 1. Bom, então seria o 6, 2, 1. Agora vamos. Então, só tem esse caso, no caso do 6. Vamos ver o 5. Aí no 5, você já teria que ter algo assim, né? Aí você teria 1, 2. Aliás, tem que ser do outro lado, né? 1, 2, 3, 4, 5. E aí você tem que olhar agora para esse lado aqui, formar um triângulo. Aí você teria esse caso e você teria esse caso. E aí, deixa eu desaparecer aqui, pronto. E aí, para esse caso aqui, você teria o 6, aí 3, 1. Então, vou botar aqui. Aliás, 5, né? Perdão. 3, 1. Então, 5, 3, 1. E mais, né? Aí você teria esse caso aqui, que daria o 2, 2, né? Então, é o 5, 2, 2. Então, colocando aqui o 5, 2, 2. A gente consegue contar na mão, né? Fazendo a listagem, né? Então, não subestime o fato de, às vezes, você querer fazer uma contagem, você usar realmente fazer a listagem, você fazer na mão mesmo, na unha aí, quem são os casos, tá bom? Então, nesse caso aqui, são pouquinhos, você consegue fazer isso. O próximo caso seria o 4, né? Onde o 4 é o maior. Então, vamos ver aqui. Agora, o 4 é o maior. Vamos pegar aqui 1, 2, 3, 4. Então, seria bem aqui. Então, aí eu teria esse aqui, que seria o 4, aí 1, 2, 3, 4. 4, 4, 1. Então, vou colocar esse aqui, ó. 4, 4, 1. Só que dá para ver que tem mais, né? Então, de novo, 1, 2, 3, 4. Então, é bem aqui. Aí você poderia pegar esse cara bem aqui. E aí você teria o 4, 3, 2. E seria semelhante a esse daqui, né? Também seria 4, 3, 2. O resto é simétrico. Então, seria 4, 3, 2. Então, 4, 3, 2. Vamos ver o 3 agora, né? Então, o 3 seria o caso assim. Então, 1, 2, 3. Então, ficaria agora, a gente tem que partir para o lado de cá, né? Então, o 3 teria o... tem que tomar cuidado, porque assim, não pode ser maior, né? Então, não pode ter um cara maior do que 3. 3 tem que ser o maior. Então, se você pegar 3, então, deixa eu ver se a gente consegue. Seria esse daqui, né? Aí você... 3. Se pegar assim, 1, 2, 3. Aí 3. Aí teria 3 aqui e 3 aqui. Então, 3 teria que aparecer... Tá aqui mais para baixo. 3, 3, 3. E a gente não consegue pegar 2, né? Porque se você pegar 2 ou 1, aí não dá certo. Porque 2 seria esse aqui. Mas você teria que ir para cima, né? E aí sempre teria um maior, né? Então você não conseguiria caras menores. Então é justamente isso daqui, esse conjunto. Então, qual a quantidade de trios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a quantidade de classes, né? Então, isso aqui implica que a quantidade de classes, então, a quantidade de classes é igual a 7. Então, consequentemente, vamos voltar agora. Veja que são 7 classes de triângulos que são congruentes. E a gente tem 10 triângulos, né?
que são pelo menos, né, 10 triângulos que são monocromáticos. Se você tem 10 triângulos que são monocromáticos e você vai ter que encaixá-los ali nas classes, então vai ter pelo menos 2 triângulos aí que vão ter que estar no mesmo conjunto, na mesma classe, né, monocromático, né. Então isso implica, tá aqui, ó. Então isso aqui vai implicar que existem pelo menos, então pelo menos 2 triângulos monocromáticos na mesma classe. Então, aqui na mesma classe. O que significa que eles são congruentes, né? Porque cada classe é formada por triângulos congruentes. Então, eu quis fazer agora sem montar a função. Poderia ter montado a funçãozinha, ter mostrado, ah, não, essa função é injetiva, ela é bijetiva, mas eu resolvi, vamos dizer assim, não usar desse artifício para vocês verem que nem sempre precisa a gente montar uma função. Às vezes você vai explicando aí como é o funcionamento de um conjunto ter a mesma quantidade de elementos do outro, que no final das contas você está assim explicando, você está montando uma objeção, mas você está argumentando isso, né, sem ter que explicitamente mostrar lá a tua objeção. Legal? Então, a outra maneira aí que você pode escrever, tente como exercício esses últimos problemas que a gente fez, tentar argumentar sem montar a função direto. Porque dá no mesmo, né, se você conseguir argumentar e tal, que essa quantidade de elementos é dessa forma, então beleza. Vamos agora fazer um problema, mas para você vai perceber que ele é mais fácil, mas ele é mais fácil porque ele é a preparação para o quinto problema. Então vamos fazer 5 problemas aqui com relação a essa técnica, tá certo? E aí esse problema aqui, ele é a preparação justamente para esse quinto problema. Então diz o seguinte, ó: eu tenho um tabuleiro, né, que vai ter M colunas, então deixei aí, e ele vai ter N linhas, né. Eu coloquei já aí um exemplo para a gente, e o que que acontece? Eu quero ir desse ponto aqui até esse ponto aqui, né. Esse ponto aqui seria o que ele está chamando de ponto 00, esse ponto aqui é o ponto que ele está chamando de MN, tudo bem? E aí eu quero ir daqui até aqui, mas as minhas regras são: eu só posso andar um passo para a direita e um passo para cima, tá certo? Então, não posso andar 2 passos ao mesmo tempo, né? Embora, assim, na prática você até consegue fazer isso, mas você tem que ir andando de um em um. Aí pergunta de quantas formas eu posso ir desse ponto até esse. Veja como é relativamente simples, né? Esse problema que é o seguinte, eu vou nomear, né? Então, por exemplo, cada passo que eu dou aqui, então, por exemplo, aqui seria um para a direita, um para a direita, um para cima. Direita, direita, cima, cima. Direita, direita, cima. Então, vamos fazer esse exemplo aí, né? A gente teria direita, direita, aí cima, direita, direita, aí 2 cimas, né? E aí você teria mais 2 para a direita, um para cima, 2 para a direita, 3 para cima, e aí você teria mais 2 para a direita, e aí teria mais um para cima. Veja que a quantidade de direitas, independente do caminho que você faça, sempre tem que permanecer constante e igual a m, né? Veja aqui, ó. Porque assim, quando eu somo isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, tem que dar isso. Da mesma forma, a quantidade aí de cimas, né? Porque quando eu somo, perdão, quando eu somo isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, então tem que dar o n. Então, cada caminho aqui está associado unicamente a uma sequência dessas. E cada sequência dessas está associado a um caminho aqui. Isso é o quê? Uma bijeção. Então, ao invés de eu calcular a quantidade de caminhos, eu vou contar a quantidade, eu vou fazer a quantidade de listas, né? Em que eu tenho m
direitas, MDs e N cimas, tá certo? Com essas repetições, né? Então, a minha quantidade de caminhos, né? Tá assim, a quantidade de caminhos vai ser igual à quantidade, né? Tá assim, a quantidade de listas, né? Listas com MDs, né? MDs e N cimas, né? NCs. Então você fez essa associação. Você poderia, se quisesse, ter colocado assim: direita é 0 e para cima é 1. Então você teria listas aí com M zeros e N uns. O símbolo que você usa aí independe, dá no mesmo, tá legal? Só que essas listas, pessoal, a gente sabe calcular, porque isso aqui, na verdade, é uma permutação com, com repetição, tá legal? Então, sabemos, vou botar assim, ó, sabemos que A, no caso seria M mais N, né, que é a lista toda, fatorial, dividido por M fatorial, N fatorial, tá certo? Então, isso aqui é o M mais N, escolhe M ou escolhe N, né, fica a seu critério aí. Tudo bem? Então, entendido esse problema, ele é um problema relativamente fácil, tá bom? Mas ilustra assim de maneira bem simples o princípio objetivo. Talvez você esteja se perguntando, né? Por que que você não botou esse logo no início, né? Eu até pensei em colocar esse como primeiro problema, que seria justamente aquele problema que não assustaria, né? Porque lá quando você pega dos números paladinos, já dá uma assustada, né? Embora a gente já tivesse visto, né? Então ele dá uma assustada. Esse aqui já não é tanto, né? Não é tão assustador. Mas como ele serve de escada para o nosso quinto problema, que é justamente esse daqui, por isso eu resolvi deixá-lo como problema 4, tá? E esse problema, ele é muito bacana, gente. Ele é muito bacana mesmo, tá certo? Então, deixa eu só ver aqui os pincéis aqui para eu mostrar para vocês. Então, vou só botar aqui outra cor também. A gente vai usar esses pincéis. Muito bem. Então, o problema é o mesmo. Eu quero sair daqui e ir até aqui. Agora é um tabuleiro N por N, né? Então, o nosso tabuleiro aqui, vou colocar um N por N. E só que tem uma regra. Eu não posso ultrapassar essa reta aqui. Tá legal? Eu posso até chegar nela, né? Como aqui está o caso. Posso tocar nela, mas eu não posso ultrapassar. Não posso vir para cá, por exemplo. Tá legal? E aí se pergunta qual a quantidade de caminhos que obedece isso. E a ideia para entender isso é que vamos chamar, né, um caminho desse, né? Então, esse caminho, vou chamar de conjunto dos caminhos bons, né? Então, caminhos bons. Vai ser justamente esse caminho, né? Esse caminho que obedece, né? Que é aqui um caminho bom, um caminho que obedece aí o que o problema pede, né? Que obedece aí as regras, né? As hipóteses, né? As hipóteses aí do problema, tudo bem? E o complementar disso eu vou chamar de caminhos ruins, tá legal? Então, os caminhos ruins, né? Então, os caminhos ruins para a gente vão ser aqueles caminhos que ultrapassem, que y é maior que x, né? Então, caminhos onde y é maior que x. Vou até botar assim, fica mais claro, né? Os caminhos, tá, aqui seriam os caminhos onde, né? O x ele é maior ou igual que y, que é a condição do problema. Tudo bem?
Então, são os caminhos bons e a gente tem os caminhos ruins. O que é que eu vou fazer? Eu vou contar a quantidade de caminhos bons ou de caminhos ruins e vou subtrair isso aí do total de caminhos. Uma pergunta: qual seria o total de caminhos, né? O total de caminhos a gente já sabe calcular do problema anterior, né? O total de caminhos seria o caso, assim, esse problema aqui, quando você volta ao anterior, seria o equivalente a você fazer o m igual ao n. Então, a gente sabe que o total de caminhos é 2n, escolhe n. Tá legal? Então, só tem que calcular agora a quantidade de caminhos ruins. Aí é aqui que o negócio pega, né? Porque a ideia, assim, é realmente uma ideia muito bacana. Vou botar aqui eu vou repetir esse tabuleiro aqui mesmo. Deixa eu copiar ele para vocês entenderem aqui como é que vai funcionar. Então, copiar aqui e aí vou colar. Pronto. E é o seguinte, gente. Quando eu penso nos caminhos ruins, eu vou destacar aqui uma reta, que é o seguinte, essa reta aqui, ó. Opa, muito grosso aí o pincel. Então, vou destacar essa reta aqui, ó. Por que que eu estou destacando essa reta, né? Porque todo caminho ruim, pense o seguinte, todo caminho ruim toca essa reta, tá certo? Porque um caminho ruim, ele obrigatoriamente, ele vai ultrapassar essa reta, então ele vai pelo menos tocar essa reta em algum ponto, tá legal? Vamos supor que, vamos pegar aqui um caminho ruim, né? Então vamos dizer que eu comece aqui, opa, tá aqui um pouquinho menos de pincel. Então vamos dizer que eu faço o seguinte, ó, um caminho ruim, né? Então o caminho ruim para mim vai ser aqui, aí ele vem para cá, né? Tem que ultrapassar em algum momento. Vamos botar que ele ultrapassa um pouquinho mais para frente. Então vamos dizer que ele vem para cá, aí ele vem para cá, aí aqui ele continua, e aí ele faz o seguinte, ele bem aqui ele ultrapassa, tá bom? Aí a partir daí ele pode fazer do jeito que ele quiser. Eu vou marcar esse ponto aqui porque ele vai ser importante para a gente. Então esse ponto aqui, ele para a gente, ele é o primeiro ponto em que ele toca essa reta. Essa reta aqui, não esqueça, essa reta aqui é a reta y igual a x mais 1, tá certo? Então, essa reta aí é yx mais 1. Assim como essa reta aqui é y igual a x, tá bom? Bom, então ele ultrapassa. E aí ele continua, ele segue aí a vida dele, né? Então, digamos que ele pode vir para cá, né? Aí vir para cá, aí vir para cá e vir para cá. Não tem problema. Tá bom? Como é um caminho ruim, ele pode ultrapassar quantas vezes ele quiser. Se ele quiser voltar aqui para ficar abaixo de y igual a x, beleza. Mas eu quero que a gente se concentre nesse pedaçozinho aqui. Porque eu vou fazer o seguinte, esse pedaçozinho bem aqui, eu vou refleti-lo com relação a essa reta. Mas para poder isso dar certo, eu tenho que complementar esse tabuleiro com mais uma coluna. E é isso que eu vou fazer, tá bom? Então, eu vou pegar aqui mais uma coluna. Então, pegar daqui para cá. Aí, vou juntar daqui para cá. E aqui eu vou juntar daqui para cá. Tá bom? E aqui vai... Deixa eu fazer aqui as retinhas, ó. Então, aqui, 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 para ficar as casinhas, né? Aqui e aqui. Então, tá aí. Esse tabuleiro agora... Agora lembre-se, né? Aqui era o ponto 0, 0. Vamos continuar com as coordenadas, né? Então, esse aqui é o ponto -1, 0. Tá bom? E ao todo, aqui agora eu fico com n mais uma colunas. A quantidade de linhas para a gente permanece, tá certo? Então, a quantidade de linhas permanece igual ao n. Sim, eu estava falando que eu vou refletir esse camarada. E aí eu vou fazer da seguinte forma, né? Eu vou fazer o seguinte. A nossa reflexão ela é com respeito a essa reta. Deixa eu até complementar essa reta aqui. Então, ela vem até aqui, né? Então, ela vem até aqui, tá certo? E aí, eu vou agora pegar e refletir, né? Então, ficaria mais ou menos assim. Aqui eu vou botar assim,
Só para a gente entender, né? Mas ele começa ali, né? Porque eu estou pegando um caminho ruim, mas é só para a gente entender aqui. E aí, refletindo, fica o seguinte. Vamos ver aqui como é que é a reflexão. Então, vai ficar... Aqui eu dei 2 passos, então aqui eu daria 2 passos também, ó, tô botando de rosa. Eu vou refletir só até esse primeiro encontro. Vou chamar esse ponto, inclusive, aqui para destacar ele. Vou chamar ele de ponto X. Tá legal? Então, eu daria 2, aí venho aqui 1, aí depois eu subo mais 2, tá certo? Subo mais 2, e aí eu vou os 3, né? Até chegar aqui. Tá legal? Então, e ponto, né? O meu novo caminho vai ser, que eu vou imaginar, vai ser esse aqui, ó. Ele vai ser essa parte que está refletida, e do momento do primeiro encontro, eu pego o restante do caminho original, tá certo? Então, vai ficar isso. Eu vou fazer uma associação da seguinte maneira. Eu vou pegar um caminho ruim, né? Então, pegar assim, P, vou chamar de C, né? Um caminho ruim. Então, C, ele para mim vai ser um caminho ruim. Aí eu vou... Esse meu C, eu posso imaginá-lo como ele na divisão desses dois aqui pedaços de caminho, né? Ele vai ser o caminho até o primeiro encontro dele com essa reta, que sempre acontece pelo fato de ele ser um caminho ruim, e a segunda parte dele vai ser o restante, né? Tá certo? Então eu posso dividi-lo aqui em, vou chamar assim, C1 e C2. Tá legal? Onde isso aqui, lembrando, quem é o C1, quem é o caminho C1, é o caminho, o pedaço do caminho ruim até o primeiro encontro com essa reta. Tudo bem? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou mandar esse caminho aqui, tá? A minha função vai funcionar assim, eu vou mandar esse caminho aqui em quem? Eu vou pegar o reflexo, vou botar aqui R só para a gente ter uma referência, o reflexo do C1 com relação à reta Y1, tá certo? Y igual a x mais 1. E a segunda parte do caminho é o restante, né, do original. Então, como eles vão se encontrar, né, exatamente no primeiro ponto, devido a ser um reflexo, né, um do outro, então eu só pego aqui o restante, tá bom? Então, esse ponto aqui de encontro desses dois caminhos, eles permanecem inalterados, permanecem, né, inalterado. Você não muda nada nele, tá legal? Primeiro fato, vamos dizer que isso aqui é uma função, tá certo? Então, isso aqui é a minha função. A minha função pega os caminhos ruins e manda nesses caminhos aqui. Esse caminho aqui, em que o caminho ruim ele é enviado, ele é um caminho qualquer desse tabuleiro aqui, tá bom? Dessa grade aí. Então, esse camarada aí, ele é um caminho. Então, ele é um caminho, tá assim, pertence, né, aos caminhos do tabuleiro aí, n mais 1 por n, né? Então, n mais 1 por n. Tá legal? Então, ele pertence a esse camarada. Esse cara aqui, eu sei contar, por causa do problema, né, anterior. Tá bom? Então, esse cara aqui eu sei contar. Mas a gente tem que se convencer que de fato é, né? Então, eu vou deixar que você raciocine aí, que de fato essa função, todo caminho desse, vai num caminho qualquer desse tabuleiro aqui, começando aqui e chegando aqui. Bom, qualquer caminho você consegue ver que de fato ele acontece isso. E mais, né? Um caminho aqui, a função está bem definida. Então, minha função F, ela é bem definida. Então, por quê? Porque dado um caminho, ele não vai em dois caminhos, dado um caminho ruim, ele não vai em dois caminhos porque você só tem um reflexo, tá certo? Você só tem um reflexo, então acabou-se. A segunda parte é igual. Então, a primeira parte é que diferencia, né? Então, a F aí, ela é bem definida. Outro fato interessante é que a minha F, ela é sobrejetiva.
Aqui é uma questão de realmente a gente visualizar, né, por que que ela vai ser subjetiva, que é um fato bem interessante. Se você pegar, né, qualquer um desses camaradas aí, então eu tenho que pegar um caminho qualquer, né, vamos supor que eu peguei esse mesmo aqui. Qual seria o caminho que iria nele? Aí o que é que você faz para resgatar o caminho que vai nele? Você vê qual o primeiro ponto que ele vai tocar, e ele vai tocar em algum ponto. Veja que ele tem que tocar em algum ponto aqui. Nem que seja nesse daqui, para vocês terem ideia, né? Então, ele pode ser que ele vá tocar nesse daqui, porque ele tem que chegar aqui. Então, se ele tem que chegar aqui e ele começa aqui, então em algum momento ele tem que cruzar essa reta y igual a x mais 1. Então, isso é um fato. Vai ter um primeiro ponto dessa reta, que esse caminho qualquer que eu estou pegando, ele vai ter que tocar nela ou cruzá-la, tá bom? Então, digamos que esse ponto aqui. Então, esse pedaço aqui, que seria a primeira parte, eu aplico o reflexo, ou o inverso do reflexo, né? Que é outra reflexão. E aí você gera esse camarada aqui, tá certo? Você considera esse pedacinho aqui. Aí você gera esse pedaço aqui. A segunda parte do caminho vai ser o restante aqui do que ficou, né? Porque ele veio de um caminho ruim, né? Então, ele tocou bem aqui. Então, essa parte aqui continua a mesma. Então, você teria isso, aí ele cruza esse pedaço aqui, que é o ponto, e continua. O que para a gente é um caminho ruim, porque eu estou nesse tabuleiro e eu sei que ele toca essa reta. Tá legal? Então, a F ela é subjetiva. E outro ponto que a gente precisa, né, mostrar que a F ela é injetiva. E aí é mais simples, né? Porque assim, se você tiver dois caminhos que têm o mesmo F, né? Então você tem um F de um caminho C igual ao F de um caminho C'. Então, tá aqui mais uma página. Então, o que é que você teria? Isso aqui implicaria que o reflexo, né? É esse aqui, lembrando, esse C1 para a gente, esse C é um C1, um C2. Esse aqui vamos dizer que é um C1 tio, esse aqui é um C2 tio, tá bom? Aí você teria o seguinte, isso aqui implicaria que é o reflexo de C1 com C2 teria que ser igual ao caminho reflexo de C1 tio igual a C2 tio. Obviamente, isso aqui já de imediato o C2 teria que ser o C2 tio, né? A segunda parte do caminho, elas permanecem, né? Você não alterou, então ele tem que acontecer desse parte do caminho ser igual a essa. O ponto de encontro aqui, ele obviamente é o mesmo, né? Tá certo? Então, o ponto de conexão desses dois pedaços, ele também é o mesmo, tá certo? Aí por que que é o mesmo, né? Porque o tamanho tem que ser o mesmo, né? Esses dois caminhos aqui. Então, senão, não encaixaria, tá bom? E aí, as reflexões estão dando no mesmo. Se a reflexão está dando no mesmo, então a reflexão, ela também, no caso aí, é objetiva. Então, esse camarada aqui, esse caminho aqui, ele tem que ser igual a esse, tá certo? Então, assim é que a gente enxerga aí que a minha função é objetiva. Portanto, então tá assim, ó. Portanto, a minha F, ela é bijetiva. E aí você tem a quantidade de elementos de um é igual ao do outro, né? Então isso implica, temos aqui implica que a quantidade de elementos dos caminhos ruins vai ser igual a 2n escolhe n. Consequentemente, né, os caminhos bons, quantidade de caminhos bons, então caminhos bons, vai ser o quê? O total. Legal? Então, quem é esse? Aliás, perdão, né? Aqui não é 2n escolhe n, né? Caminhos ruins. Como agora o tabuleiro é n mais 1 por n, né? Então, a gente fica com o seguinte. A gente fica 2n mais 1, que é n mais n mais 1, escolhe n. Tá certo? E aqui ficaria o seguinte. Ficaria 2n escolhe n, que é o total, menos
E total menos caminhos ruins. Então, 2n mais 1 escolhe n. Isso aqui, se você fizer a continha, vai dar 1 sobre n mais 1, 2n escolhe n, que é o que a gente chama de número de Catalan, tá bom? Então, esse problema aqui dá o conhecido número de Catalan. Existem outras interpretações, né? Eu vou colocar isso, inclusive, como exercício, lá nos exercícios, na lista de exercícios, mas aí a gente chega nesse número aqui por meio dessa solução muito bonita. E é uma solução bem fora da curva, tá legal? E com isso, a gente encerra essa parte de objeção. Lembrando que esse segundo módulo vai ser composto pela parte de objeção com a parte de recorrência, recorrência, lembrando, sendo usada para contagem. Então, vamos dar uma pausazinha. Eu te aguardo aí na aula de recorrência. Até mais!